ali que os teens está cheio de testemunhos. Se preparem, o culto vai ser mais abençoado ainda. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo, nós te louvamos, te honramos pela tua presença. Como é bom poder estar aqui, como é bom poder te ouvir, como é bom poder te sentir. Que essa palavra ela cumpra em nós o propósito para o qual foi determinado para esse dia. Que nós possamos ser fortalecidos, encorajados e alimentados pela tua palavra. Que não seja a minha voz, mas seja o Senhor, porque essa é a tua palavra. E ela é vida, e ela gera vida em nós. Ela gera cura, ela gera transformação. Ela traz alinhamento, ela traz exortação. A tua palavra nos direciona. Então que seja assim nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. Eu sei que existem anjos aqui que estão adorando juntamente conosco, que estão celebrando juntamente conosco. Anjos que estão ministrando aos corações. Anjos que estão tocando aonde homem nenhum pode tocar, mas o Senhor pode. Pois aqui o Senhor libera cura, o Senhor libera bênção, o Senhor libera vida para sempre. Pois nós estamos aqui em comunhão, unidos, celebrando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te engrandecemos, Espírito Santo. Te engrandecemos, Paizinho, por mais uma vez, esse privilégio de estar em tua casa, ser tocado por ti, ser usado por ti. Obrigado pelo privilégio, pela liberdade de poder te adorar, pois te reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador e temos liberdade para isso, para falar do teu amor, para testemunhar o quanto o Senhor é bom, o quanto as tuas misericórdias duram de geração em geração, e ela tem nos alcançado e continuará alcançando as nossas gerações. Te louvamos no poder que há no teu nome. Bendizemos a ti, ó Yeshua, nosso Pai, nosso Pai. Amém? Hoje é um dia dos pais. Queria antes de tudo aí estar parabenizando as nossas vidas, né? Aos papais aí presentes. Nós temos papais aí com bebê que ainda está dentro. É o papai mais novo aí do ano, que é o Vitor. Salva de palmas a Jesus. A unção foi passada e chegou até ele. Então esse ano aí nós temos alguns aí na fila. Então se preparem. Deu Lucas. Dizem aí que vão passar pro Lucas, Abel ali, ó. Não. A tia do infantil falou, não, já tem muito menino lá em cima. Mas tem a Isabel o Douglas aí também. Cadê o Douglas? Tá lá em cima também. Glória a Deus. Então no final do culto aí, o papai aí já pode transferir a unção. Dá um abraço bem caloroso no irmão. Receba. Mas parabéns a todos aí, que Deus abençoe. Continue dando força. Mas mediante a isso, eu preparei uma palavra. Porque nós vivemos em dias onde essa palavra pai, ela tem sido, digamos, quase que excluída do vocabulário do mundo. E eu vou falar algo aqui
que talvez para você possa ser surpresa mais na frente, mas que nós precisamos orar e intensificar as nossas orações por isso, pelos pais. Ao final nós estaremos orando aqui, mas que nós possamos intensificar, porque nós precisamos ser filho. Você só vai ser pai se você for filho. Nós só seremos pais uma vez que somos filhos e entendemos essa posição. E assim Jesus também, ele mesmo sendo filho de Deus, todo Criador, ele também teve um pai terreno, obedeceu, tanto que ele foi conhecido como filho do carpinteiro, ele foi conhecido como filho de José, mesmo sendo Deus, ele teve um pai. Então a importância do pai em nossas vidas. Para isso nós vamos usar um texto base aqui, Mateus 6, a partir do versículo 1. Faz alguns ensinamentos. Fala assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade, as obras de justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que a direita faz, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, que é o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peça. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais no céu. E aí segue toda a oração. Mas eu peguei esse texto e temos aqui vários ensinamentos, mas eu queria extrair a primeira identificação para nós, que nós temos um Pai a qual nós podemos confiar 100%. E nós vivemos, como eu disse antes, um tempo onde a paternidade tem sido desvalorizada, tem sido muito deixada de lado, ou não dados o valor, e muitos problemas psicológicos na vida dos jovens, na vida do ser humano, vamos pôr de forma geral, advém exatamente dessa ausência paterna, ou problemas de identificação com seu progenitor. O ser humano, ele precisa de uma referência paternal, que lhe dê segurança. Por isso, Jesus chamava Deus de Pai. O relacionamento de Jesus com Deus é o melhor exemplo de relacionamento paternal que nós temos. A questão aqui é que muitas pessoas, muitos de nós, eu conheço pessoas que não conseguem enxergar Deus como um pai, porque não teve um bom exemplo de pai aqui na terra, então não conseguem enxergar Deus como seu pai. Jesus, ele manteve uma excelente convivência com José, uma referência de pai, eu acredito, de seu pai terreno. Ele aprendeu uma profissão, ele foi ali treinado
Você vai ver isso lá em Marcos, você vai descrever, Marcos 6,3, fala que ele é conhecido como o filho do carpinteiro, como eu disse antes. Mateus 13:55. Ele aprendeu essa profissão, então ele foi conhecido, ele teve um pai. Agora, da mesma forma que Jesus, ele teve um pai, ele reconhece tanto José como Deus, e nós entendemos que Deus é o meu pai, é o seu pai, amém? O diabo também, ele é pai. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. Não vou entrar nesse termo agora, mas eu entendo que Satanás, em certo momento, ele isola, e eu acho que um dos motivos que hoje o mundo quer destruir a identidade de pai é porque o próprio Satanás, ele se deixou, abandonou essa paternidade do próprio Deus, o Criador, e se colocou como sendo o pai da mentira. E com isso ele tem contado muitos enganos na família. E uma das principais é apagando a paternidade. E com isso, nós temos vivido um tempo onde o mundo mal tem reconhecido a paternidade. E aqui eu trago a paternidade terrena mesmo, de pai. Eu fiz uma breve pesquisa, bem rasa, confesso, mas que essa breve pesquisa já trouxe um resultado que pode alarmar. Estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras, nós estamos falando do Brasil, estejam registradas apenas com o nome da mãe. Não existe registro do nome do pai. Isso significa que elas não têm o nome do pai na certidão, não têm o reconhecimento de um pai na sua certidão. E essa situação, ela é conhecida de forma geral como uma espécie de abandono paterno, e é uma realidade preocupante no Brasil. Porque o número está crescendo a cada dia. O número está crescente de famílias onde essa figura de pai, de paternidade, não está presente na vida das crianças. E estudos têm revelado e têm mostrado que a ausência paternal, ela pode gerar impactos profundos e duradouros na vida de uma criança, que ela afeta no seu desenvolvimento emocional, afeta no seu desenvolvimento psicológico, afeta no desenvolvimento social, consegue destruir a identidade de uma criança, só pelo fato dela não entender e não ter essa referência paternal. A falta de um pai presente, seja física, seja emocional, ela pode levar a problemas como baixa autoestima. Crianças que têm dificuldade em estabelecer vínculos afetivos. Crianças que desenvolvem uma ansiedade, desenvolvem uma depressão, comportamentos que se tornam destrutivos, por não ter a presença de um pai. Você entende a seriedade disso? E eu brinquei com essa questão de os dias dos pais, porque a gente faz uma análise. Na nossa redondeza, não se tem vamos dizer assim, uma alegria, não que seja triste, é muito bom, mas é muito menor. As pessoas estão apagando cada dia mais. É dia dos pais, que legal, parabéns pai. Mas não tem dado o devido valor, porque Satanás tem apagado isso. Satanás tem destruído, porque sabe que se ele destrói isso, ele destrói uma geração inteira. Porque uma criança com todos esses problemas que eu mencionei aqui, ela pode destruir uma geração.
Nós precisamos orar em prol disso, orar em favor dos pais que não conseguem reconhecer, e aqui não é culpa só do pai ou só do filho, não, nós precisamos orar, porque isso é o mal que tem acontecido nos dias de hoje. Homens que se colocam na frente em situações de se tornar pai e não assumem a responsabilidade de um pai, e assim estragam a vida dos seus filhos. Nós precisamos orar para que Deus ativa essa masculinidade, esse entendimento e essa responsabilidade de homem como um pai, que não está gerando simplesmente um ser humano qualquer, não, ele está gerando uma geração inteira. Então precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor para que esse número não acrescente ainda mais. E que nós possamos ver famílias saudáveis, amém? Embora Jesus ele sempre soubesse que ele era filho de Deus, ele sempre reconheceu e respeitou José como seu pai. Porém, teve um momento de sua vida que Jesus ele assume como Messias e ele começa a falar de Deus como seu pai. Então eu queria trazer essa mensagem, essa palavra para nós, ao nosso coração, para que a gente ore em favor disso. Porque existem pessoas que já não têm mais o seu pai natural, não tem o seu pai mais presente, não consegue ter mais essa visão e não consegue às vezes enxergar Deus como pai. Então eu queria trazer essa realidade às nossas vidas, que nós temos um pai celestial, que nós temos um pai que cuida de nós, que nós temos um pai que olha para nós independente da circunstância. E por que isso? Porque eu não sei qual que é a sua relação com o seu pai, se ela é boa, se ela é ruim. Eu não sei se você teve, se você tem um pai presente, se você teve um pai ausente. Eu não faço ideia. Alguns aqui eu conheço a história, são poucos. Mas independente a vida de sua com seu pai, no seu lar, o tempo que você teve de criança, só você sabe. Mas eu queria trazer essa realidade que o Salmo 27:10 fala assim: olha, ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandone, o Senhor, que é o meu Pai celestial, Ele jamais vai te abandonar. Ele te acolhe, Ele te chama como filho, Ele te reconhece como filho e fala: vinde, benditos do meu Pai. Então, independente da circunstância, o que eu vejo aqui, que nesse caos todo, o Senhor fala assim: todos vocês precisam de um pai. Então, independente se o seu pai te abandonou, eu me torno seu pai e eu cuido de você. Precisamos orar, como eu disse, precisamos clamar ao Senhor, para que se levantem homens valentes, pais verdadeiros, sim. Mas também precisamos orar, para que em situações onde já não tem mais esperanças, o Senhor se apresente como um pai. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o meu pai, o seu Pai celestial, Ele é digno de louvor, de honra, de glória. Ele absolutamente não tem palavras para descrever, mas Ele é o melhor pai que eu e você possamos ter. Ele é o melhor pai. Ele é o pai presente em qualquer circunstância que você esteja. Ele corrige, Ele dá consolo, Ele exorta, Ele direciona, Ele tem o poder de curar, de transformar. Ele é o melhor pai que eu e você possa ter. Ele é o melhor pai que eu e você podemos confiar. A Bíblia diz que Ele é um pai que Ele é galardoador.
Hebreus 11:6 fala que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você acha, ou você imagina, e eu creio nisso, que você sabe que você é filho, busque ao Senhor. Porque em Hebreus 11:6 ele está resumindo, ele está dizendo assim, olha, se você me buscar, eu sou quem te dá a recompensa. Isso é um pai galardoador. É um pai que recompensa os seus filhos pela fidelidade que você tem com ele. Se você buscar, ele te recompensa. Agora ele é um pai que abençoa, glória a Deus, isso é bom demais. Mas entenda, ele também é juiz. A Bíblia diz que ele é juiz perfeito. Não existe nada que ele não possa resolver dentro de perfeição. E para mim e para você está reservado uma coroa de justiça, porque o Senhor, Ele é justo juiz. E Ele vai liberar, Ele vai colocar sobre nós naquele dia, o dia em que encontrarmos com Ele no céu. Mas Ele não vai dar só para mim. A Bíblia diz que Ele vai dar para todos que o amam, os que esperam a sua vinda. Eu não sei você, mas como eu anseio esse dia. O dia onde nós poderemos vê-lo face a face. Estar junto com meu Pai face a face, presente. Um Pai que hoje, nos dias de hoje, independente das circunstâncias, Ele olha para nós, Ele cuida de nós. Essa semana, estava passando uma situação complicada, onde eu já não via mais esperança. E eu só falei, Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu não tenho mais o que fazer. Em uma circunstância onde já não tinha mais como ser resolvida naquele dia, naquele momento, aos meus olhos, mas aos olhos de um pai que cuida, não existe hora. Ele abre porta, Ele resolve situações, Ele resolve problemas. É um pai que, independente o que você esteja precisando, ou a hora, na madrugada, de dia, de noite, Ele fala, toma a solução, meu filho. E é isso que Ele fez. E a minha oração falou, olha Pai, o Senhor é quem cuida. Nós servimos a um Pai que cuida, amém? Cremos em um Pai que está cuidando de nós. Precisamos ter essa certeza e essa convicção. E essa convicção, ela tem que se alastrar aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Creia, você tem um Pai. Um Pai que Ele é sempre correto. Um Pai que não é humano, que Ele erra, não. Nós temos um Pai que nunca erra. Esse você pode falar, meu Pai é perfeito, Ele não erra. Um Pai que sabe te presentear. Ele nunca vai te dar um presente que não seja o que você precisa. Presentes que Ele libera sobre nós, presentes perfeitos. Porém é um Pai que também corrige os seus filhos, porque ama. A realidade que eu preciso entender é que Ele me corrige, é porque Ele me ama, porque Ele cuida de mim. E Ele tem a compensação perfeita. Ele é digno de toda a confiança. Provérbios 29:25 fala assim, olha, o receio do homem lhe arma laços, mas os que confiam no Senhor está seguro. O que confia no Senhor como seu Pai está seguro. Você entende? Eu estou parafraseando aqui, trazendo
clareza no que o Senhor é, para que você entenda a responsabilidade de um pai. Um pai, ele nunca desampara o seu filho, ele jamais vai desamparar. Esse é o Deus, ele nunca desampara. Você esquece do que você precisa, mas o seu Pai Celestial, ele nunca esquece. Você tem noção do que é isso? Ele sabe do que você precisa, ele sempre ele se atenta às suas necessidades. E aqui, seja ela física, seja ela espiritual, independente das circunstâncias, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso. Provérbios 3, 5 e 6 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Um pai que endireitas, quando ele fala aqui de veredas, vereda ela é usada também para se referir aos caminhos do Senhor, ou os caminhos retos a serem seguidos. Ele está falando aqui, trazendo isso para nós hoje. Olha, o seu pai, é Ele quem endireita os teus caminhos, é Ele quem te coloca no caminho correto, é Ele quem direciona, é Ele quem alinha, é Ele quem endireita os seus caminhos. Falando assim, fica até difícil saber assim, como eu vou agradar um pai desse? Ele nunca erra. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer para agradar um pai nesse nível? Mas ele direciona como que eu e você podemos agradá-lo. 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele fala assim: olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Sabe o que é isso aqui? Um pai que te ama e sabe que você vai errar. Um pai que te ama e sabe que você vai vacilar. Um pai que te ama ele sabe que você vai falar: eu vou fazer do meu jeito, que eu sei que vai dar certo. E quebra a cara e não dá certo. Então o que ele fez? Ele já preparou um manual para que nós possamos ser perfeitos. Então como que eu vou agradá-lo? Seguindo os princípios da palavra, obedecendo. Ele deixou um manual de como eu faço para agradá-lo, de como eu faço para aceitá-lo em todo o tempo. E mais do que isso, um manual aonde você pode recorrer em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, você encontra a resposta. Então talvez a gente não consiga enxergar o nosso pai terreno nessa amplitude. Mas eu te apresento, você não está sozinho, você tem um pai. Nós temos um pai. Um pai que te ouve. Sabe aquele pai que ele não se preocupa, que ele, independente da circunstância, ele continua trabalhando, mas ele para te ouvir. Ele te ouve, ele é um bom ouvinte. Ele ouve as suas reclamações, as suas indagações, as suas petições. Ele para te ouvir. Ele nunca vai falar assim, daqui a pouco. Fala o que eu sou pai. E tem hora que eu falo, peraí meu filho, agora não. E quando se relaciona esse exemplo de pai aqui, eu falo, ixi, ferrou. Não existe tempo ruim. O seu Pai Celestial, Ele está pronto para te ouvir a qualquer momento.
Ele não tem dificuldade em nos ouvir. A Bíblia diz que Ele nunca está demasiadamente ocupado. Sabe qual que é a ocupação do seu Pai Celestial? Parar diante de você e falar o que você precisa. A ocupação dele é olhar para os seus filhos. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando a todos. Um pai que está o tempo todo olhando para você. E aí o que acontece? A gente entra num parafuso, digamos assim. Eu olho e falo, mas o meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo, o meu pai falou isso, o meu pai falou aquilo, o meu pai lançou palavras de maldição contra mim. E existe um pai com olhos de fogo olhando, falando, mas eu estou cuidando. Não sei a forma que você entrou aqui, talvez você olha nos dias de hoje, no dia de hoje, dia dos pais, você fala, tive um pai até que pôs comida dentro de casa, mas foi o máximo. O Senhor está dizendo assim, Ele pode ter feito isso, mas o sopro de vida que está sobre você, sou eu que te dou todos os dias pela manhã. Todos os dias se lembre que você tem um pai que não te abandona. Todos os dias se lembre que você tem um pai celestial que olha para você e que cuida de você. Todos os dias você se lembre que você tem um pai que olha para você e ele sabe do que você precisa, mesmo que às vezes nem você saiba, mas ele sabe. E Ele cuida. Então o que eu faço, pastor? Porque eu não tenho um pai aqui na terra. Jesus teve um pai aqui, José foi um pai para ele. Ore pelo teu pai. Abençoa o teu pai. Coloque ele nas orações, que o meu pai seja como o Senhor. Ah, pastor, mas não dá tempo mais. Já está velho, já está cansado. Olhe pelo seu irmão. Se você é mulher e não vai ser pai, olhe pelo teu marido, ore pelo teu filho, ore pelo teu tio, pelo teu sobrinho, para que sejam pais que marquem uma geração, que ensina aos filhos o caminho que deve andar, que ensina aos filhos falando, olha, eu sou um pai, eu erro, mas tem um pai que jamais vai errar com você. E é ele que eu sigo, então siga ele. Ore para que o Senhor venha restaurando corações que foram machucados pela falta de um pai, que se colocaram em posição aonde as pessoas olham e falam, como que eu vou enxergar Deus do jeito que o pastor está falando, sendo que a minha referência de pai não é essa, eu não conheço esse amor, eu não conheço esse abraço, eu não conheço esse cuidado, eu não consigo enxergar isso. Mas Deus essa noite Ele fala assim, olha, eu posso me revelar a você e você vai entender que eu sou o teu Pai Celestial, em que você pode confiar. Eu e você precisamos confiar nessa realidade. Um Pai em que você pode confiar. Sabe por quê? Para que as suas emoções sejam curadas. Para que o seu coração seja novamente restaurado e restabelecido. Para que você consiga romper em áreas que você ainda não entendeu, por que não venceu, por que não vence, por que não rompe.
situações aonde você precisa ser curado, aonde nós precisamos ser curados. O que eu falei lá no início, e eu encerro com isso. Às vezes a baixa autoestima, a dificuldade em se relacionar, a dificuldade em reconhecer, a dificuldade em estabelecer vínculos pessoais. Às vezes ansiedades, depressão. Tudo isso se remete à falta da paternidade. Às vezes eu tenho um pai presente dentro de casa, mas não emocionalmente. E não é culpa dele. Não é culpa nossa às vezes. O que eu posso fazer é pedir: Senhor, me ajuda. Eu tenho situações onde eu posso olhar para você e falar assim: olha, o meu pai. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai sempre cuidou lá de casa. Se eu for olhar em questões de cuidados e zelo pela casa, eu não vou encontrar nada para falar contra o meu pai. Mas a intimidade, o relacionamento com o filho, ele nunca teve. Ele nunca soube como passar isso. E isso eu enfrento hoje. Olha que loucura. Amo os meus filhos. Sou um pai presente. Mas a conversa, o diálogo, como eu tenho rompido isso dia após dia. Porque não há uma transferência. E é isso que o Senhor vem quebrando. É isso que o meu Pai Celestial vem ensinando. Como? Está vendo, meu filho, que eu estou cuidando de você, que eu estou conversando com você? É assim que faz. Então a culpa não é do meu pai, mas é de algo que Satanás vem destruindo lá do início. Entende que eu falei tudo para voltar lá no início da palavra, para que você entenda como Satanás quer destruir a figura de um pai. Tem levantado gerações de jovens e adolescentes e crianças machucadas, traumatizadas. Adultos, homens casados que não conseguem muitas das vezes ter a referência de Deus Pai e transmitir isso aos seus filhos, porque foram machucados ao longo dos anos sem perceber. Mas a misericórdia do nosso Pai Celestial é surreal. Porque o desejo dele é fazer com que nós sejamos homens fortes. E aqui eu me remeto só aos homens, tá? A nossa oração é para que essa igreja tenha homens fortalecidos no Senhor. Homens que reconhecem essa paternidade real em Deus. Homens que produzem em seus filhos homens valorosos, que reconhecem a necessidade de se apresentar a Deus, homens que oram, homens que buscam. Eu não estou falando isso porque o pastor ora demais. Eu estou te falando porque nós perdemos isso ao longo do caminho. Você olha na Bíblia, nos antepassados, você vai olhar Abraão, você vai olhar Moisés, homens que intercediam, homens que oravam, homens que buscavam, e hoje nós somos homens relaxados na presença de Deus, que é muito mais fácil nós estarmos com o telefone na mão, vendo propagandas, não estou falando de coisa errada não, do que buscando a presença de Deus para ser um pai que eu preciso ser. Então você é casado, está aqui hoje, é um pai, ei, desperta. Tem jovem chegando que vai olhar para você e querer ver em você uma referência de pai. Não deixe Satanás roubar isso. Ah, pai só é provedor, pai trabalha, põe comida em casa e pronto, acabou.
Precisamos entender que nós somos muito mais do que isso. Nós somos quem carrega uma geração. Você tem noção do que é isso? Eu não falo para você não, eu falo para nós. Homens que não trocam nada pela presença do Pai. O Pai Celestial. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos deixar o chicote estalar pro culto de homens, né? Senão as mulheres não vai falar assim, tá vendo aí? Mas sabe por que nós temos hoje tantas mulheres que não querem casar? Por que será? Cadê os homens? Que se levantem, os pais aí, ó. Pai de geração. Os pais que vão ter do lado uma mulher sábia, que ela edifica a casa e o homem constrói na oração. Que Deus possa nos ajudar todos os dias. Que o nosso Pai Celestial, Ele venha nos corrigindo. Que nós estejamos prontos a receber a correção para que haja alinhamento para o que o Senhor vai derramar sobre nós, sobre essa casa, sobre essa família, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não está aqui à toa, o Senhor te chamou, o Senhor marcou um encontro com você. E mais do que tudo, Ele diz: você é meu filho, você é minha filha, eu sou o teu pai. Eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua casa. Deixa Ele entrar e colocar as coisas em ordem. Deixa Ele fazer nova todas as coisas. Deixa Ele estruturar a sua vida. Não se perca. Deixa o Senhor transformar você. Deixa esse Pai amoroso invadir você. Deixa Ele te abraçar. Queridos, durante o louvor aqui, o Espírito Santo literalmente, Ele veio ao meu coração. Tinha sim, se você não sentiu, ainda é tempo, mas de anjos que estavam passeando aqui e abraçando algumas pessoas que se sentiam sozinhas, que se sentiam amarguradas, que precisa às vezes simplesmente de um abraço, e o Senhor vem liberando esse abraço sobre nós. Não perca a oportunidade de se apresentar ao teu Pai. Lembre-se do que eu falei, Ele é galardoador dos que os buscam. Busque, procure, clame. Se é de um pai que você precisa essa noite, chame por um pai. Clame por um pai. Clame por esse pai que você não conhece. Clame por esse pai que cuida de você. Ei, Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Não coloque minhoca na sua cabeça pensando, mas será? Não, Ele não te abandonou. Ele está com você. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora, olhando para você, dizendo: filho meu, filha minha, eu te amo. Fui eu que te gerei, fui eu quem te formei. Não importa se teu pai te abandonou, não importa o que ele fez com você, quem te gerou hoje foi o teu Pai Celestial. Ele é quem cuida, Ele é quem cuida, Ele é quem sara você, Ele é quem encontra você essa noite falando com você: eu estou contigo.
Pode falar que eu vou te ouvir. Pode falar que eu vou te ouvir. Anos de solidão. Se você tiver ideia que 1 minuto na presença dele supre todas as coisas que você precisa. 1 minuto somente basta. 1 minuto que você está nos braços dele cura você por completo. Então se desprenda hoje, se desprenda agora das suas dificuldades de relacionamentos que foram marcadas, que foram seladas muitas das vezes por não reconhecer e por não receber, e se entregue aos braços do Pai essa noite e deixe Ele curar você. Feche os seus olhos. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Você é pai, todos vocês viessem aqui à frente, todos os pais. Você não é pai à toa. O Senhor te deu uma missão. O Senhor nos deu uma missão. Missão é essa que às vezes você olha e fala: nossa, quão pesada ela é, com responsabilidade tão grande. Mas você tem um Pai Celestial que te ensina todas as coisas. Não se trata de simplesmente ter o nome na certidão do filho. Vai muito além disso. Você está gerando, está transformando uma geração a partir do seu exemplo, do que você apresenta para os seus filhos.
Então a responsabilidade, ela vai muito além do que você possa imaginar. E ao longo do caminho, às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos impossibilitados, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Porque o mundo nos ensina coisas tão nada a ver. Como eu disse, o que eu aprendi com meu pai foi: você precisa colocar comida em casa. Esse é o papel do pai. Mas o seu filho olha para você muito além do que um prato de comida. Os seus filhos olham para você como alguém que eles precisam de referência. Jesus foi conhecido como filho do carpinteiro. Ele teve uma identidade. José passou algo para o seu filho. Então, às vezes nós não recebemos todas as direções que você precisava do seu pai natural. Mas nessa noite o Senhor tem direções de um Pai Celestial, porque Ele sabe do que você precisa para que você transfira aos seus filhos. E vai muito além do que uma conta de luz paga, do que uma roupa comprada, do que um prato de comida. Vai muito além disso. Seus filhos esperam, os nossos filhos esperam de nós alguém que possa ouvir, alguém que possa compreender, alguém que possa direcionar, alguém que possa ensinar. Que nós possamos ser pais que reconhecem uma estrutura fortalecida em Cristo. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. O Senhor é o nosso Pai. Eu quero colocar diante do Senhor cada pai que está aqui à frente. Deus, eu não faço ideia do que eles precisam para esse dia de hoje, mas o Senhor conhece. Então eu te peço agora, Paizinho, que se revelem a eles da necessidade de cada um. Fortalece o espírito, fortalece o físico. Dê a eles, meu Deus, algo extraordinário para transferir aos seus filhos. Que os filhos possam reconhecê-los como alguém que busca o Senhor cada dia. A tua palavra diz para que nós possamos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. E todos aqui estão nesse caminho. Então que possam transferir essa responsabilidade, esse amor, esse cuidado, esse zelo. Nós te pedimos agora, Paizinho, derrama sobre nós uma unção sacerdotal, uma unção paternal, aonde o mundo não conhece, o mundo tem tentado destruir, mas estão aqui pais que são guerreiros, que são valentes, que estão se colocando à brecha agora, buscando em Ti uma direção, um alinhamento, um fortalecimento, e nós iremos passar para a próxima geração como é ser um pai em Cristo, como é fortalecer os filhos, dar direção, ensinamento. No nome de Jesus, que nós sejamos, meu Pai, referências de pai verdadeiros, que amam, que cuida, que zela, que ensina, que direciona, que exorta, no poder que há no nome de Jesus. Que nós recebamos do alto agora um download celestial de como proceder, de como caminhar,
de como ensinar, Paizinho. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Porque muitas das vezes, como um pai, nós precisamos tanto ser pai e não recebemos a paternidade, o cuidado de um pai, mas o Senhor está disponível. O Senhor está falando que Ele está disponível para ser o seu pai, ser o seu pai. Você não é simplesmente um pai, não, Ele é o seu pai também. Então, ao mesmo tempo que você, como um pai, libera essa paternidade, você recebe do Senhor essa paternidade hoje, para te ensinar, para te direcionar, para cuidar de você, para zelar de você nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de tristeza, de angústia, de preocupação. O teu Pai diz assim: eu estou contigo, eu não te abandono, eu não vou te abandonar, eu te sustento, eu sustento você, eu derramo sobre você ideia, eu derramo sobre você estratégia, para que você rompa e dê testemunhos de que é um verdadeiro Pai, no poder que há no nome de Jesus. Queria fazer um ato profético aqui agora. Vitor, vem aqui. Todos os pais, nós vamos orar pelo Vitor. Ele está entrando nessa jornada agora. E nós iremos, como ato profético, que vamos passar não só para ele, mas para esses jovens que estão vindo aí, que vão ser pais. Por favor, fique aqui no meio. Os pais todos vêm aqui em volta dele. Você vai orar e liberar sobre ele o espírito de paternidade. Todo exemplo de pai, por favor, vem mais perto aqui, não precisa ter vergonha, somos todos da mesma família. A igreja, estenda suas mãos para cá. Senhor, a vida do Vitor está ingressando agora na paternidade. Que nós, como pais, nós viemos exaltar o Teu nome, Senhor, a todo instante. Que o Vitor venha receber do Senhor o mais profundo entendimento do que é ser pai. Toda a Tua palavra é sobre paternidade, sobre legado, até que o Pai enviasse o Seu Filho. E é sobre isso. Nós temos que preparar para que os nossos filhos sejam enviados e possam gerar transformações, possam gerar impacto e mudança. Que o Vitor venha compreender isso. Que o testemunho de vida dele vai falar alto ao coração do filho dele. Que nós, como os pais, também venhamos entender isso. Que o nosso testemunho de vida é o que fala alto ao coração dos nossos filhos. Que os nossos caminhos vão ser o primeiro passo para a extensão dos caminhos dos nossos filhos. Que o nosso coração venha estar sempre inclinado ao nosso Pai Celestial, em perfeição, para que nós possamos ser o meio do caminho, para que nossos filhos possam conhecer ao Senhor. Que a graça do Senhor se manifeste sobre a nossa vida, que a graça do Senhor se manifeste sobre a vida do Vitor. Que o Senhor venha tocar os lábios dele, que o Senhor venha tocar o coração dele, que o Senhor venha tocar as mãos dele. Que o coração dele venha se encher da alegria do que é ser pai. Que o coração dele venha ser repleto da palavra do Senhor, para que venha profetizar, que ele venha orar, que ele venha dar destino a essa criança. Que ele venha ser um exemplo dentro da casa dele, que nós possamos ser exemplo dentro da nossa casa. Senhor, que a tua casa de oração, seja cheias de pais, cheios do Senhor. Homens que venham realmente compreender o que é a paternidade que vem do céu. Que nós não venhamos ser negligentes mais, mas que o Senhor venha nos exortar. Que o Senhor venha exortar cada um de nós, que o Senhor venha exortar o Vitor. Que nós venhamos realmente entender o que é ter flechas nas nossas mãos. Que nós venhamos nos entregar totalmente a enviar aos nossos filhos ao propósito daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Que nós venhamos acertar o alvo, mas para que isso aconteça,
nós temos que estar conectados contigo, ó Espírito Santo, ouvindo a tua voz a todo instante. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, pois muitas vezes nós somos negligentes com o que há de mais precioso na vida de um homem, que é a paternidade. O Senhor se apresentou a nós como um pai, porque o Senhor quer determinar no nosso coração essa é a imagem que nós devemos nos apresentar aos nossos filhos. Perdoa o que nós temos falhado como igreja. Se as pessoas não têm encontrado, se os órfãos não têm encontrado aqui pais em quem se espelhar, a falha é nossa, Senhor. Perdoa, pois nós temos sido os homens falhos, mas exorta-nos para que nós possamos nos levantar de onde nós caímos, para que nós possamos caminhar em direção a representar a paternidade de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama isso sobre a vida do Vitor agora, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois, Bel, acende a luz aí, por favor, Giovana. Os papais aí, temos uma pequena lembrancinha para você. Só vai estar entregando aí. Pais que os filhos estão lá em cima, os próprios filhos vão entregar isso. Repita por mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Só um minuto que o meu filho quer entregar agora. Que seja profético em nossas vidas, calçando o evangelho da paz. Amém? Oremos juntos? Pai nosso que estás nos céus, Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz, que a graça eterna, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, que Deus possa falar ao seu coração toda essa semana, em nome de Jesus. Você que nos visita, passa ali, deixa o seu telefone, deixa o seu contato, e na terça-feira estaremos aqui às 20 horas, em nome de Jesus. Vai!